Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Conexão Cultura. É isso, chega mais porque está começando um programa que conecta você à cultura da nossa cidade e região. Hoje você vai conferir uma entrevista com o Vespa, artista joseense reconhecido internacionalmente pela arte do grafite. Também tem reportagem sobre um estúdio de São José que faz animações em stop motion e já participou de festivais de cinema fora do país. E ainda informações sobre exposições virtuais do Museu das Culturas Indígenas. Fica por aqui, o Conexão Cultura começou. É isso, gente. Conexão Cultura tá no ar e você sempre acompanha a gente aqui pelo canal 12.3 e também na internet. É só colocar TV Câmara São José dos Campos. Nosso arroba é @TV Câmara SJC. É isso, encontra a gente online e sempre encontra a gente com acessibilidade à comunidade surda. Então, mais uma vez, obrigado a Mayra Gonçalves, nossa intérprete de Libras, que está sempre por aqui fazendo um trabalho impecável. E olha, gente, vamos começar com o grafite. O Vespa é um artista de São José dos Campos que atua na cultura do hip hop desde os anos 90 e já realizou trabalhos em diversas cidades do país. E não só no país, tem trabalhos do Vespa espalhados por fora do Brasil também, viu? Em Portugal, no Chile, na Argentina, por exemplo. E é uma entrevista com ele que você confere agora. E o Conexão Cultura hoje veio conhecer um pouco mais do trabalho do Vespa. Ele que é grafiteiro já há quase 30 anos aqui na cidade, né, Vespa? Já há 26 anos, é isso? Sim. Tá certo. Vespa, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Muito obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço, né, também pelo convite, a oportunidade de poder falar um pouco mais, assim, sobre a nossa arte. A gente esteve aqui com você então, viu um pouco do seu trabalho, você colocando ali a mão na massa. E fala pra gente do seu processo criativo. O que é que você tenta trazer com a sua arte quando você faz o grafite? Pra mim, assim, depende muito da onde eu vou pintar. Se for um encontro com os amigos ou até mesmo uma pintura individual, eu procuro resgatar bastante da cultura hip hop também, assim, os traços quando eu desenho os personagens é bem explícito ali sobre. Quando é em festivais, por exemplo, que tem um tempo a mais para pintar, eu gosto bastante de pintar letras em 3D, que é na verdade o meu forte, assim, que eu mais gosto. E trabalhos comerciais, por exemplo, aí é de acordo com o cliente deseja ali. Hoje você fez, então, um personagem, né? A gente teve a honra de acompanhar você criando um personagem. Fala pra gente um pouco dos processos. A gente viu que você já vai direto ali na parede, né? Você vai traçando primeiro, depois vai colorindo. Fala pra gente um pouquinho do seu passo a passo hoje. Eu geralmente, assim, quando os desenhos de minha criação, eu já tenho uma prática, né, de como eu vou fazer toda a transformação dele e o mapeamento na parede. Se for muito grande, às vezes é necessário usar um grid orgânico ou quadricular a parede para poder ampliar, mas se for algo que eu faça assim de desenho livre na hora, geralmente eu já começo a riscar na parede, né? Porque aí é deixar a intenção, ela existe, mais ou menos do que eu vou fazer, porém eu vou ficando livre para ir desenvolvendo de acordo com os traços ali. Então, às vezes eu imaginei em fazer um personagem de boné e de repente ele tá de touca. Ou às vezes de fone ele tá com rádio. Então, o processo ele vai caminhando de acordo com o momento. Aí depois dos traços eu já venho aplicando as camadas de cores. Ela pode ser tanto num formato da cor escura primeiro e depois o claro, como também da cor clara para escura. O spray ele dá essa liberdade de você trocar de cor toda hora, né? Geralmente eu começo sempre pelos rostos, a colorir primeiro ali e definir a parte do rosto e através dali as expressões para as outras partes vai
seguindo ali, né, o processo. Vespa, acredito que você hoje é um exemplo para muitas pessoas, né? Não só aqui em São José, como, né, no país e até mesmo fora do país. Deve ter gente que te acompanha seu trabalho. Para quem está assistindo agora e gosta, né, gosta da arte do hip hop, gosta do grafite e tem vontade de aprender, o que é que você sugere? Hoje a gente tem muito conteúdo na internet, só que é importante também, né, ir para a rua, estar em contato. Quais são as dicas que você deixa para quem gosta de grafite e quer dar os primeiros passos? Olha, eu diria para que comece a desenhar bastante no caderno, na folha, pelo menos ter uma certa noção do que vai querer passar para a parede depois, seja desenho, seja letras, né, as escritas. Internet tem muito conteúdo, vai abrindo um pouco mais a mente, assim, né, e buscar esse conhecimento o teórico, ele é importantíssimo, sim, mas o aprender a fazer vai ser na prática mesmo. Então, começar com desenhos maiores na parede para poder entender o processo da lata de spray. Quanto menor, mais difícil você ter uma técnica para fazer com que saia menos tinta. Então, seria estudar desenhos grandes na parede, direto com spray, e assistindo através de vídeos, procurando fazer essas técnicas que a galera passa. E Vespa, pensando nos trabalhos que você já fez, tem como você ter uma noção de quantas paredes você já pintou? Nossa, é muita coisa. É bastante. Aqui e fora do país, né, você tem inclusive paredes murais em outros países, né? Sim, eu já tive na Argentina, no Chile, no Equador, Colômbia, Itália, Portugal. Esses são os 7 países que eu pintei. Também passei em Marrocos e Dubai. Praticamente, não sei te dizer, mas acima de umas 500 paredes no mínimo. É muita coisa. Em 10 anos, acho que é até mais que isso. É que não tem como saber pela quantidade. Às vezes é parede pequena que faz 2 num final de semana, às vezes é uma grande de uma semana. 2001 a 2010, a Zona Sul ali tinha bastante grafite da gente. É muita coisa e é muita vida, muita cor, muita mensagem sendo colocada na cidade, né? E a gente fala muito disso, né? Essa questão da cidade cinza e do urbano, que muitas vezes vai afastando a gente, né? Da nossa essência, da natureza e tudo mais. Vespa, fala pra gente disso também, desse compromisso social que o grafite traz de trazer questões sociais e de trazer mais vida também para a cidade. Sim, então, para mim, como eu aprendi isso na rua, né, vendo alguém pintar uns desenhos nas paredes que chamava assim para esse mundo, esse lado social ele sempre foi forte também para nós, principalmente o hip hop, né, no geral. Da forma que eu fui aprendendo, eu sempre tive uma visão também de ir compartilhando os conhecimentos e ensinamentos que eu tinha, dos lugares que eu ia viajar, dos eventos que eu participava. Então, com a intenção de ir trazendo mais novos talentos e mais adeptos à cultura, né, porque para mim foi uma arte que me resgatou assim de um bairro periculoso pela minha época e me inseriu nesse mundo e me fez focar no caminho da arte. Para mim eu tenho esse compromisso também de estar sempre organizando algumas coisas nas comunidades, participo de palestras, workshops também em escolas para passar um pouco desse conhecimento, porque da mesma forma que me resgatou, ela resgata muita gente, né? Então, para mim, o principal é isso, é fazer o que eu gosto, mas também ter uma responsabilidade de passar esse conhecimento para eles.
Para mim, o grafite é vida, é o sangue pulsando de tinta. Valeu, Vespa, muito bom acompanhar seu trabalho, obrigado mesmo, viu? E ó, vale reforçar essa conquista aí tão importante para a cultura do hip hop e para nossa cultura como um todo, né? Que foi a legalização dos grafites. A Lei Federal de Crimes Ambientais de 1998 veio legalizando a arte do grafite com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística. E, de acordo com essa mesma lei, pichar é proibido. E o pichador pode acabar com uma pena aí alta, viu? De detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. A pena passa para de 6 meses a 1 ano, caso a pichação seja feita em monumentos ou locais tombados. Em alguns locais, como nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, existem legislações que regulamentam a prática do grafite. Na capital paulista, por exemplo, os trabalhos são regimentados pela Lei Cidade Limpa. Ela permite grafites em áreas públicas desde que exista autorização conjunta da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana e das subprefeituras. Quando for numa propriedade privada, aí o pedido tem que ser feito pro proprietário. Sem autorização, os grafites também podem ser considerados crimes ambientais e os autores estão sujeitos a pena de até 1 ano de prisão. É isso, gente, assunto importante. Mas agora vamos para um intervalo rápido, mas fica por aí porque o Conexão volta em alguns minutinhos. É isso, já já tem uma matéria sobre um estúdio de animação de São José que faz produções em stop motion. E ainda informações sobre as exposições virtuais do Museu das Culturas Indígenas. Até já! De volta com Conexão Cultura e bora falar de cinema? O assunto agora é stop motion. É isso, também conhecida como quadro a quadro, essa é uma técnica de animação que usa fotografias de objetos com ligeiras diferenciações de posição ou formato entre uma foto e outra. Assim, é criada a ilusão de movimento. Um trabalhão que vale a pena, viu? Tanto que o pessoal de um estúdio de São José dos Campos tem se saído muito bem. Eles já até tiveram produções selecionadas para festivais internacionais. Olha só. Rodolfo, muito obrigada, viu, por receber a gente. É uma honra poder conversar com você, conhecer um pouquinho da história e do coletivo de vocês. Obrigado, sejam bem-vindos literalmente a minha casa, né? Como eu te expliquei já, o Centopeia Piá, a gente produziu Bicicleta Vermelha, que é um dos filmes nossos aqui, na sala da minha casa, mas a gente na verdade tem um estúdio em Monteiro Lobato, no bairro do Souza, que é onde é a nossa sede, e a gente produziu outro filme que é O Barco, assim como Três Amigos, que eu te conto um pouco mais, né, sobre eles. Perfeito. E pra gente começar essa conversa então, Rodolfo, conta pra gente como é que surgiu o Centopeia Piá, que é esse coletivo então de vocês de produção infanto-juvenil, é isso? Exatamente. Ele começou como um estúdio, uma produtora de conteúdo infanto-juvenil, mas hoje eu acho que a gente extrapola. Perfeito, e produções em stop motion, né? Que eu acredito que neste momento seja uma das principais produções de vocês. Exato, em animação a gente só trabalha com stop motion. Stop motion, para quem não sabe, também é chamado de quadro a quadro. É uma arte de animação que ela acontece, você tira uma foto, mexe um pouquinho, tira outra foto, mexe um pouquinho, e quando você passa uma quantidade de fotos num tempo, dá a impressão, dá a ilusão de que você tem um movimento, mas na verdade é só uma foto atrás da outra. Pode parecer um efeito diferente, mas se for ver o cinema mesmo com atores, ele funciona exatamente assim. Se você der pause, der play, pause, play, você vai perceber que entre uma imagem e outra são fotos, né, que a gente chama de frames. E com uma quantidade de frames, cria uma impressão de fluidez
fluidez muito grande. Então, o Bicicleta Vermelha a gente fez a 24 fotos por segundo, né, ou frames por segundo. O Barco a gente já fez um frame rate, uma velocidade de quadros por segundo menor, a gente fez mais ou menos a 12. Os Três Amigos um pouco menos ainda. A gente foi colocando mais fotos conforme a gente foi ganhando mais experiência e conseguindo ter um controle maior dos bonecos. Assim, deu muito trabalho, mas acredito que o trabalho valeu a pena, porque ficou realmente um projeto muito bacana, que inclusive já foi para festivais importantes, né? Tá concorrendo aí. Exatamente. A gente, aliás, aproveitando, eu gosto muito de citar essa questão do o quanto que dá trabalho, né? O Bicicleta Vermelha, ele foi feito a 24 frames por segundo, ele tem por volta de 15 minutos, então se a gente fizer uma conta simples, uma aritmética simples, a gente vai perceber que foram 20 mil fotos. É muita coisa, é algo que a gente não fica nem pensando muito, a gente vai fazendo o dia de hoje, o seguinte, vai. E assim que a gente lançou o filme, a gente começou a submeter ele a festivais no mundo inteiro, e já tivemos a felicidade de já ter alguns resultados positivos. Então a gente foi aprovado com o Bicicleta Vermelha e com o Barco para o Lift Off, que é uma mostra internacional, que ela tem algumas fases. A primeira fase ela é virtual, a segunda é presencial na Inglaterra, no estúdio Pinewood. E caso a gente vá para a fase final, tem a possibilidade de apresentar um projeto para o estúdio, que é um estúdio muito tradicional da Inglaterra. Além dessa seleção, a gente foi selecionado também para um festival, para o GRU International Film Award, né, que apesar de ter esse nome em inglês, na verdade é um festival que acontece em Guarulhos, com filmes da Alemanha, de Portugal, filmes do mundo inteiro que concorreram e foram selecionados. A premiação, na verdade, ocorre em dezembro desse festival, então a gente ainda está na seleção, né, no páreo aí para de repente conseguir também um prêmio. Mas dentro dessa perspectiva de festivais, a própria seleção oficial ela já é um prêmio para a gente. A gente tem algo que parece uma brincadeira de criança, né? Traz essa magia dos brinquedos e desse mundo, desse pequeno mundo que vocês inventam, mas ao mesmo tempo é muito trabalhoso e o reconhecimento também pode ser imenso, né? Nós temos grandes animações que chegam, por exemplo, no Oscar, que são premiadas no Oscar, como nós tivemos recentemente com Pinóquio, se eu não me engano. Foi. Como é que é para você, desde a pré-produção, né, de montar a história, de montar os cenários, então tirar essas 20 mil fotos, pensar em toda essa paciência que vocês precisaram ter nesses meses para fazer esse projeto nascer e ver então esse projeto finalizado, como é que é o aprendizado de todo esse processo e ver esse resultado final? Pois é, o stop motion é muito curioso, como a gente está numa época que a inteligência artificial está aí bombando, né, surgindo e tudo mais. E foi exatamente nessa época que o stop motion ele ressurge, né? Não que ele sumiu de vez, não sumiu, mas depois que a computação gráfica se difundiu de forma mais efetiva, com qualidade, sobretudo depois do Jurassic Park, a gente está falando de 93, isso, os efeitos especiais não eram mais feitos em stop motion, mesmo em live action, deixaram de ser feitos. E por consequência, mesmo as produções de animação elas deram uma diminuída, porque tinha menos estúdios focados nesse tipo de trabalho. E alguma coisa aconteceu que eu ainda não consigo compreender plenamente, eu tenho as minhas impressões do porquê, eu vou compartilhar. Voltou as pessoas a se interessarem pelo stop motion. A impressão que eu tenho é que como o stop motion é uma arte muito próxima daquilo que você falou, como uma brincadeira, porque de fato é.
né? A gente brinca com os objetos. Tanto se você for ver os nossos bonecos, eles não têm olho, não têm boca, eles são menos figurativos do que o boneco poderia ser. Porque a gente quer manter, em grande parte, essa imaginação na cabeça do público. Muito bom, gente. E ainda nesse mundo do audiovisual, tá chegando o quadro Sessão Pipoca com a Dani Ribas. Então, né, desta vez a sugestão é de uma minissérie protagonizada, estrelada por ninguém menos que Nicole Kidman. Olha só. Oi gente, tudo jóia? Olha só, eu tô em cena para falar de uma série bem recente, tá fresquinha, Expatriadas. A história começa mostrando a Margaret, uma mãe de uma adolescente e de um menino. Ela é americana, mas está morando em Hong Kong, porque o marido, um executivo, foi transferido para a Ásia. Eles têm uma vida financeira bem confortável. Em paralelo, nós conhecemos a história da Hillary, que é uma antiga amiga da Margaret, mas a amizade delas está estremecida e logo de cara a gente percebe que o casamento dela não vai nada bem. Por fim, a gente conhece a Mercy, uma jovem que vive de bicos e acredita estar condenada, digamos assim, que ela não tem sorte na vida. Às vezes eu quero ficar sozinha, onde eu não sou esposa de ninguém, não sou mãe de ninguém. Onde eu não sou definida por uma tragédia. Você não sente falta de casa? Gosto da nossa vida aqui. A comida, a ajuda, os motoristas, tornam tudo mais fácil. É da família. Sempre diz isso, sabia? Você é a patroa, não é amiga. Hong Kong deveria ser um recomeço pra mim. Um recomeço? Sério? Aos 24? Acho que o meu casamento acabou. O David tá em casa? Não, senhora. O que ainda tô fazendo aqui? As três têm em comum uma tragédia na vida e também o desenraizamento de serem estrangeiras e o fato também de estarem desconfortáveis existencialmente falando. No decorrer da série, nós descobrimos qual é essa tragédia. Essa produção, gente, traz também outros temas por trás, como as diferenças sociais, as divergências de cultura entre a ocidental e a oriental, e também faz uma crítica à mão de obra barata da Ásia. Não passa um minuto sem que eu pense no que eu fiz. Pessoas como eu, elas conseguem superar? Não está atraindo ninguém por tentar ter uma vida melhor. Todos precisamos seguir em frente. Até você. A Nicole Kidman tá demais, mais uma vez, né, gente, no papel principal. Assistam, tem apenas uma temporada e 6 episódios, ou seja, é bem curtinha, vale muito a pena. É uma série bem profunda, viu? E tá disponível numa das mais conhecidas plataformas de streaming. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu tô de volta novamente para mais um Sessão Pipoca. Até mais! Mais uma pausa no Conexão Cultura, mas é rápida, viu? Daqui a pouco tem informações sobre exposições online do Museu das Culturas Indígenas. Até daqui a pouco. Conexão Cultura de volta com uma sugestão de passeio para você fazer, sem nem sair de casa, conferir exposições lindíssimas online. São as mostras pela internet do MCI, o Museu das Culturas Indígenas. Atualmente, você pode conferir 3 exposições no site do museu, mas a gente vai dar destaque aqui à mais recente delas,
a Igapó Terra Firme, disponível para tour online desde dezembro de 2023. Olha só, em tupi antigo, a palavra Igapó significa raízes d'água. É uma metáfora para a resistência indígena que, mesmo em constantes ameaças externas, se mantém firme através da coletividade e do compartilhamento de saberes. A mostra é um convite para adentrar a floresta amazônica por meio de experiências sensoriais. No primeiro andar, quando o passeio é feito pessoalmente, o visitante é convidado a tirar os sapatos e caminhar sobre as folhas da Mata Atlântica e entre o corpo de uma árvore partida ao meio. Árvore essa que foi derrubada pela invasão imobiliária na aldeia do Jaraguá. Já no segundo andar da exposição, as águas inundam a floresta de Igapó para tentar fazer com que a recuperação dela ainda seja possível. Na visita presencial, as pessoas são convidadas a tirar os sapatos, molhar os pés e dançar ao som de videoclipes de artistas de origens indígenas. O Museu das Culturas Indígenas foi inaugurado em 2022 com o propósito de pesquisar, fortalecer e comunicar as histórias, as memórias, a arte e as produções dos diversos povos e etnias indígenas em São Paulo. Para quem for passear pela capital e quiser fazer uma visita pessoalmente, o endereço anota aí, Rua Dona Germaine Burchá, número 451, no bairro Água Branca, em São Paulo. O horário de visitação é de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, exceto às quintas-feiras, quando o período é estendido até às 8 da noite. A entrada inteira custa R$15, mas também às quintas-feiras ninguém paga. A entrada é de graça para o público em geral nesse dia da semana. Já para os indígenas, a entrada é gratuita todos os dias. E para mais informações é só consultar o site museudasculturasindígenas.org.br. Pessoal, o programa está acabando, mas lembrando, se você quiser rever toda a nossa programação, corre para a internet. A gente está com tudo disponível no youtube.com/tvcâmarasjc e o mesmo @ você encontra a gente no Instagram. Para seguir e ficar de olho nos bastidores, nos próximos programas, nas novidades da nossa emissora, é ou não é? É isso, Thiago. E olha, a gente está sempre por aqui no 12.3 com uma programação completa de jornalismo, cultura, esporte e muito mais. Então fica sempre com a gente aqui na TV Câmara. Semana que vem tem mais Conexão Cultura. Até lá. Tchau.